Diego Platini é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal do Ceará. Tem uma série de certificações de excelência em resultados como Green Belt, Black Belt e CBPP. Foi gestor de grandes organizações, nas quais teve como missão alavancar a eficiência operacional. Em 2018, Diego iniciou sua trajetória como empresário no setor de automação de processos em Fortaleza. Em 2020, um dos maiores grupos de consultoria e auditoria do mundo adquiriu a maior companhia das ações da companhia e fez uma série de investimentos. Hoje a empresa tem sedes em Fortaleza, São Paulo e Barueri e já é uma das maiores referências do país entre as desenvolvedoras de robôs computadorizados. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho desenvolvido pela YouFi. Olá, sejam bem-vindos, esse é o Empresários de Sucesso TV. Hoje eu converso com Diego Platini, CEO da YouFi. Oi Diego, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá Mirela, um grande prazer estar aqui conversando com você sobre o nosso projeto. É verdade, o prazer é todo nosso. Então conte-me mais sobre a YouFi, há quanto tempo vocês estão no mercado, quando ela foi fundada? Muito interessante, sempre que eu vou contar um pouco da nossa história, né, a história da YouFi, eu gosto sempre de falar um pouco da minha experiência, da minha vivência, porque realmente a nossa empresa ela surgiu para resolver um problema que eu vivenciei e que eu acredito que muitas das pessoas que estão, inclusive, nos assistindo agora, também vivenciam esse problema, né? Então, antes da YouFi, eu tive a oportunidade de trabalhar há muitos anos com consultoria na área de gestão e eficiência operacional. Eu costumo dizer que a consultoria ela me deu a oportunidade de conhecer diversas empresas no Brasil e que eu sempre afirmo que todas as empresas que eu conheci, exatamente todas, né, elas têm robôs trabalhando, né? A grande questão é que os robôs, a grande maioria deles tem CPF, tem RG, tem nome e sobrenome, né? E por incrível que pareça, Mirela, eu por alguns anos me identifiquei como um desses robôs, né? Sempre com aquela rotina, executando sempre o mesmo trabalho, que consumia muito a minha energia, muitas vezes saía exausto do meu escritório e não via que eu tinha agregado algo realmente significativo, tanto para mim como para a sociedade como um todo. E o dia seguinte ia ser a mesma questão, né? Basicamente uma repetição disso. Então, o engraçado é que o projeto surgiu, inclusive, de uma brincadeira. Uma certa vez eu brinquei dentro do meu escritório, eu gostaria de ter um robô trabalhando para mim, né? Até que a gente decidiu levar essa brincadeira um pouco a sério. E em 2017 nós desenvolvemos a nossa plataforma, a YouFi, que nada mais é do que uma plataforma que desenvolve robôs, desenvolve funcionários digitais para as empresas, né? Então, iniciamos em 2017 esse projeto e desde então a gente vem aí numa crescente, buscando aí contribuir com as empresas através dos nossos robôs. Muito bom, Diego, adorei a sua história, né? Através de uma brincadeira, esse projeto se tornou muito sério, então com certeza é uma trajetória bem sucedida. Agora, Diego, qual a importância da YouFi hoje no mercado? E conta para mim também quais são as principais soluções que vocês oferecem. Bacana, esse é um tema que eu também adoro falar sobre, porque é uma extensão do nosso propósito, né? Então, como eu falei anteriormente, a YouFi ela nasceu de um incômodo. E qual seria esse incômodo para o mercado, né? Basicamente, a gente acredita que tem alguns temas que são muito comentados hoje no mercado, né? Então, existem muitos especialistas falando sobre, por exemplo, o crescimento exponencial, sobre o que é o crescimento exponencial. Mas a verdade é que quando a gente pergunta como fazer isso na prática, né, poucas são as respostas realmente concretas, né, que dão uma direção realmente pertinente para os empresários. E o que foi que nós observamos? O tema crescimento exponencial, qualquer ser humano, qualquer empresário se apaixona naturalmente por esse tema. Mas, por existir, vamos dizer, um vácuo, um espaço vazio no como fazer,
os empresários voltaram para suas empresas com esse desejo de crescer realmente exponencialmente, mas começaram a replicar o que eles tinham vivenciado no passado. E aí começaram a utilizar as ferramentas erradas para alcançar esse crescimento, né? Ou seja, começaram a robotizar as pessoas. Então, por isso que é tão comum a gente enxergar hoje dentro das organizações pessoas sobrecarregadas, pessoas realmente estressadas, com um nível de ansiedade muito elevado. Então, eu diria que a importância da YouFi para o mercado hoje é mostrar que existe uma maneira de se alcançar o crescimento exponencial sem que o custo disso seja subutilizar a capacidade humana, né? Agora, como é que isso acontece, né? Basicamente, nós acreditamos que para as empresas alcançarem essas taxas de crescimento, o formato ideal é o que a gente chama de equipe híbrida, ou seja, uma equipe composta por pessoas e por robôs. É como se fosse o seguinte, vamos falar aqui um pouco no popular, né? É comum a gente se deparar com pessoas dizendo para os seus gestores que esse trabalho que está me sendo solicitado é humanamente impossível. Há um tempo atrás, a gente não dava credibilidade para essa frase, mas ela é real. Existem trabalhos humanamente impossíveis, e aí a gente aloca os robôs para isso. Mas, ao mesmo tempo, existem trabalhos que são puramente humanos, como, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, conversando, conhecendo experiências, né? Então, em resumo, acho que a importância da YouFi é mostrar para o mercado que existe uma maneira de alcançar o crescimento exponencial sem subutilizar a capacidade e a qualidade de vida humana. Eu resumiria desse formato. Perfeito, Diego. Eu sei então, né, a tecnologia, ela faz parte do DNA da YouFi. E quem não usa a tecnologia hoje, a empresa que não está adepta à tecnologia, fica difícil se manter no mercado? Fica, eu acredito até um pouco redundante, Mirela, mas assim, cada vez está se tornando mais difícil, né, sobreviver no mercado, principalmente se a gente observar os desafios recentes que surgiram aqui na nossa formatação de trabalho, né, na maneira como as empresas se comunicam, como elas interagem, não somente com os seus clientes externos, mas também com os seus clientes internos. Então, a tecnologia é um fator importante, é uma grande ferramenta que potencializa a capacidade humana, né? Então, sem ela, vai ser muito difícil, pelo volume de dados que são gerados atualmente, a gente ter uma boa comunicação. Sem ela, a gente vai ser muito difícil reduzir o esforço necessário para as nossas conquistas. Então, eu diria que a gente está chegando num momento da nossa história aonde a tecnologia não é mais um diferencial, ela realmente é um pré-requisito de sobrevivência da empresa, né? Então, e eu acho que os desafios recentes mostraram isso, né? E, inclusive, vem acelerando esse tipo de mentalidade. Perfeito, acredito muito nisso. Agora, Diego, muitas empresas, né, inclusive as parceiras da YouFi, estão aderindo à utilização dos robôs computacionais. Quais setores podem utilizá-los? Isso é um fator também que chama muita atenção, né? Hoje nós temos robôs atuando em diversos segmentos de mercado. Nós temos robôs atuando na área da saúde, nós temos robôs atuando na área da indústria, robôs na área de serviços, enfim. Eu sempre costumo dizer que o segmento de mercado não é o grande diferencial da aplicação do robô, né? A grande questão é exatamente a natureza da atividade que nós queremos ensinar aos robôs, né? Então, sempre costumo falar que existem 3 características que definem uma atividade que um robô está apto a executar, né? Ou seja, qualquer atividade dentro de uma empresa que aconteça hoje em meio virtual, né? Ou seja, dentro de um computador, que a gente consiga definir o passo a passo de execução e que, se houver qualquer tipo de tomada de decisão no meio desse processo, essa tomada de decisão ela seja baseada em regras, a gente consegue ensinar um robô. Então, hoje nós temos robôs, além de em diversos segmentos de mercado,
também dentro das empresas em diversos setores. Robôs que atuam na área fiscal, robôs que atuam na área financeira, na área administrativa, comercial, robôs na área de RH também. Então, muitas vezes, executando atividades que consomem o tempo das pessoas, para que permita que elas aloquem o seu tempo em atividades que têm maior valor agregado, atividades mais estratégicas, né? Então, hoje a gente é muito feliz por poder estar contribuindo com diversas faixas de mercado e em diversas frentes dentro da organização também. Agora, Diego, um assunto que é muito em alta, né, é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que você pode falar sobre isso, né? Como é que você enxerga essa medida sobre segurança e online também? Eu acho que é um fator fantástico, né? E a gente se depara sempre com esse questionamento. Como é a interação dos robôs com a LGPD, né? Eu costumo dizer que é exatamente igual à interação das pessoas com a LGPD, né? No fundo, assim, a essência da LGPD não está vinculada ao meio que transmite a informação. A preocupação principal dela é a informação. Então, esse é um assunto que a gente está sempre muito atento aqui dentro da nossa organização, principalmente pelo volume de dados que os nossos robôs têm a capacidade de processar, né? E eu acredito que é um grande diferencial para o mercado. Na realidade, vai dar uma maior confiabilidade, uma maior segurança, inclusive para o usuário da tecnologia, né? Então, obviamente, com todo o benefício, vem por meio de grandes responsabilidades também. É necessário ter, dentro da sua organização, uma boa base de processos, né? Os seus processos precisam ser muito bem definidos, políticas de segurança. Hoje a gente utiliza aqui internamente políticas de segurança a nível internacional, né? Então, é um ponto de preocupação, mas é muito grande aqui na nossa empresa. É uma área de atuação que a gente está muito atento nesse sentido. Agora, Diego, para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, queria que você me contasse sobre as expectativas futuras. Como estão os projetos de expansão, o que vem por aí a curto e longo prazo? Perfeito. Esse é um tema que brilha os olhos, né? Então, não tive a oportunidade de contar aqui no momento da nossa história. A nossa empresa foi lançada, como eu comentei, em 2017. Entre 2018, iniciamos um primeiro processo de expansão que nos foi muito favorável. E em 2020, a gente recebeu uma proposta de compra, né? Uma empresa, um grupo que está presente em 120 países, chamado RSM, né? Aqui no Brasil, sediado em São Paulo, nos fez uma proposta de compra e hoje a gente faz parte do grupo RSM, né? E esse fato da nossa história nos permite um plano de crescimento muito arrojado, né? Então, como a RSM aqui no país, no Brasil, ele tem aí na sua carteira de clientes mais de 2.000 CNPJs. O nosso primeiro objetivo para esse ano é expandir nacionalmente. E a partir do ano que vem, 2022, o nosso objetivo é expandir internacionalmente, né? Então, aproveitar a presença da RSM aí em 120 países no mundo para que a gente consiga internacionalizar a nossa ferramenta. Então, esse é um desafio que nos alegra muito hoje e que é vamos dizer, o nosso grande fator motivador, não somente para mim, mas para todo o nosso time. Vai ser uma conquista fantástica. Diego, muito obrigada, torço aqui para que essas conquistas aconteçam, estou aqui na torcida, que essa expansão, né, seja colocada em prática. Muito obrigada por ter participado aqui do Empresários de Sucesso e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada e até a próxima. Nada, Mirela, foi uma honra participar com vocês e espero retornar aqui para contar como foi o decorrer dessas conquistas que a gente tem projetadas aqui, tá bom? Perfeito, um abraço. Combinado. Convite feito. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com Diego Platini, CEO da YouFi. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente se encontra, Empresários de Sucesso, fica por aqui e até a próxima. Tchau.